Oi pessoal, bom dia. Sou eu mais uma vez aqui tentando finalizar essa aula. Finalizar não, começar na verdade, né? Porque ontem, por conta de algum erro durante a gravação da aula, a parte da aula ficou com a tela só na câmera. Mas vamos lá, vamos tratar desse tema, né? E aí então vai funcionar dessa maneira. Essa é a primeira parte da aula, e aí a partir do minuto 43, se eu não me engano, eu acho que é isso, minuto 43 da aula, a tela já começa a aparecer. Eu lembro que aparece eu tratando de um exemplo 2, mas ele já está pela metade, né, sem a tela. Então, a partir do exemplo 3, eu começo do início falando e a tela aparece para vocês. Então, vocês vão fazer assim, vocês vão assistir essa aula, e aí eu interrompo quando chegar nessa parte, nessa gravação de hoje, e aí vocês continuam da aula que está lá. Eu vou colocar esse vídeo como aula 3, primeira parte, tá? E aí vocês sabem que é o início da aula. E quando vocês finalizarem essa primeira parte, aí vocês pulem para o minuto 43 e seguem a partir de lá, ok? Então, como a gente comentou, a aula de hoje é sobre funções vetoriais e derivadas, né? Então, nesse primeiro momento é mais de definição do que seria uma função vetorial, e no avançado conteúdo a gente vai tratar também de derivação, né, das derivadas para essa função, para esse tipo de função. Ok? Deixa eu só conferir aqui se está tudo certinho com a gravação. Até agora tudo ok. Vamos lá, eu não quero gravar essa aula pela quinta vez. Então, começando aqui com algumas definições. Vamos definir o que seria uma função. Então, aquela definição básica lá que vocês já estão acostumados a ver. Seja f... Eita, perfeito. Seja f uma função. Você está definindo que é uma função, né? Só que essa função, ela tem umas características interessantes. Essa função f, ela toma um subconjunto. É que eu vou chamar esse subconjunto de A. E esse subconjunto ele está contido, ou ele é o próprio, está contido ou é igual, né, ao conjunto dos números reais. Essa aplicação, né, vai sair então desse subconjunto, né, que pode coincidir com o conjunto dos números reais, e vai chegar aonde? Essa aplicação, essa associação por meio da função vai chegar ao Rn, vai chegar em um espaço vetorial. Aí, professor, o que é esse tal desse Rn? Vamos lá, vamos recordar, né? Aqui então eu tenho a reta dos números reais, reta dos reais. Centro da reta, o zero, tudo que está à direita é positivo, né? Caminho para o infinito positivo. Ups. E o que está... Isso aqui é um sinal de mais, tá? E o que está à esquerda do zero, então, infinito negativo. Ok? Isso aqui é um infinito também, tá? E aqui eu tenho o R representando os reais. Tá, isso é o conjunto dos reais. Se eu faço a interseção de duas retas de reais, eu crio o que a gente chama de plano cartesiano, né, que vocês já devem estar acostumados a tratar com isso quando estudaram funções, por exemplo, né? Aí aqui é o famoso plano cartesiano, o eixo das ordenadas, eixo y e eixo de abscissa x, né? Só que aqui eu tenho duas retas de reais, né? Eu tenho
uma reta dos números reais no eixo x e eu tenho também uma reta de reais no eixo y. Aqui, ó, o plano cartesiano, a interseção dessas duas retas é o que a gente chama de R2. Tá? Representado assim, dessa forma. Não é I quadrado, é R2 mesmo, tá? Chama R2. Então aqui eu tenho um espaço, né, que eu consigo definir duas dimensões, né? É uma superfície, né? Eu consigo desenhar sobre esse plano, sobre sobre o plano cartesiano, retas, curvas, né? Isso para a função, mas eu também consigo desenhar qualquer forma. Vou desenhar um quadrado aqui no plano cartesiano, ok, né? Eu consigo definir nessa superfície, né, qualquer forma que eu quiser, tá? Então, eu tenho uma superfície plana, né, o que define o R2, né? E aí eu consigo tratar, né, a partir do R2, eu consigo definir outros espaços, né? Tomando aqui o R2 como se fosse a superfície, a base de alguma coisa, se eu traço, né, perpendicularmente à origem do R2 uma outra reta, eu ficaria com espaço que é o chamado... eu vou projetar isso agora para o espaço, né? Eu vou sair da base, eu vou sair da superfície e vou trazer, vou levantar isso, vou colocar uma altura, né? E aí a gente chega no R3, ok? Aqui, ó, é como se eu estivesse desenhando o meu R2, tá? Da mesma forma, né? Eixo X, eixo Y. Aqui ele vai continuar negativo para lá e aqui ele vai continuar negativo para cá, né? E aqui, ó, eu vou traçar uma altura para isso. E aí eu vou chamar isso aqui de Z, né? Obviamente que isso aqui continua negativo para baixo, né? A linha pontilhada que vai continuar negativo para esse lado. E aqui vai continuar negativo para cá, tá? Linhazinha pontilhada. Mas não ficou legal, mas enfim, mas a ideia é essa, tá? E aí esses eixos, o eixo X e o eixo Y também são, e o eixo X, eixo Y e eixo Z são também, né, o conjunto dos reais. Eles fazem parte dos reais. É a reta dos números reais, ok? E aí eu tenho, então, três, né? Três deles, a interseção dessas três retas na origem desse espaço, né? Desse espaço com três dimensões agora. Esse espaço com três dimensões eu vou chamar de R3. O espaço, né? Ele pode ter... É porque a gente consegue imaginar apenas três dimensões, né? A quarta, a quinta, a sexta dimensão deve existir, mas a gente não consegue esboçar isso, né? A gente não consegue definir graficamente como é que seria essa quarta, essa quinta dimensão, né? A gente só consegue projetar até três dimensões. Mas, em tese, existe N dimensões. Então eu tenho o Rn, né? Com dimensões aí infinitas. Ok? Então é basicamente disso que a gente está tratando. Obviamente, quando eu tomo um ponto aqui, né, no conjunto dos reais, eu estou trabalhando com um número, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Um único número, né? Um número isolado. Pode ser um decimal, pode ser um 2,5, pode ser o 3,45. Mas é um número pertencente aos reais. Quando eu trato aqui, ó, com duas dimensões, né, eu vou tratar
com um vetor, eu vou trabalhar com um vetor. E esse vetor vai ser do tipo 2, 0, por exemplo, né? Ele é um vetor que apresenta duas coordenadas, né? Então, esse meu vetor aqui é do tipo x, y, né? Um vetor de duas coordenadas. Quando eu trabalho com o R3, né? Eu também vou ter um vetor, e esse vetor é do tipo x, y, z. Ou seja, agora eu tenho um vetor que apresenta três coordenadas. Ok? Até aí tudo bem? Então, dependendo do espaço vetorial, do espaço dimensional que você estiver trabalhando, né, a quantidade de coordenadas vai ser definida aqui. Né? Então, se eu tenho uma função, essa função, como eu coloquei, pode tomar, né, um subconjunto dos reais, ou pode ser o próprio conjunto dos reais. Né? Ela pode pegar todos os valores do conjunto dos reais e conseguir fazer uma aplicação e tornar, por meio dessa aplicação, né, fazer chegar no conjunto Rn, né, no espaço de n dimensões, um vetor. E esse vetor, dependendo do espaço que eu estiver trabalhando, ele vai ter a mesma quantidade de coordenadas que um vetor desse espaço possui. Né? Se for um espaço bidimensional, se for o R2, o que eu tenho? Eu tenho um vetor de duas coordenadas. Se eu estou trabalhando com o R3, então essa função, essa aplicação que sai do conjunto dos reais, chega no R3 como um vetor de três coordenadas. Ok? Se for 4, a mesma coisa. Essa aplicação vai sair de R, ela vai tomar um valor qualquer de R e vai produzir, por meio da função, por meio da aplicação, vai produzir um vetor com, falei 4, né? Com 4 coordenadas. Ok? Então, é basicamente isso. Ó. Se a minha função faz uma relação conjunto dos reais e chega ao espaço vetorial Rn, o que vai acontecer? Então, eu estou tomando um elemento desse conjunto, um elemento t, e esse elemento produz o quê? Vai produzir um vetor do tipo x1 de t, isso aqui é 1, tá? x1 de t, x2 de t, x3 de t, e assim sucessivamente, até a minha coordenada xn de t. Ok? Isso, obviamente, porque eu estou trabalhando com o Rn. O Rn. Ok? Até aí tudo certinho, senhores? Então, recapitulando. A minha função vetorial é uma função que transforma um valor real em uma coordenada. Que transforma, né, esse valor real num vetor. Esse vetor ele é composto por, dependendo de onde eu estou chegando, do espaço vetorial onde eu estou chegando, né, de n coordenadas. Então a aplicação é do tipo o valor t, que pertence aos reais, ele, por meio da função, produz uma coordenada x, 1 de t, x2 de t, x3 de t, xn de t. Ok? Então essa é a função vetorial. O que está acontecendo aqui? Então, para isso a gente vai definir como função vetorial. Definimos função vetorial.
Ups. Então, só recapitulando o que está acontecendo aqui, ó, né? Graficamente, desenhando aqui. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá, que eu acho que minha câmera está aqui no cantinho. Então, aqui eu tenho uma reta dos números reais. Eu estou tomando um valor t pertencente aos reais. Eu não consigo esboçar graficamente o Rn, então eu vou definir ele aqui como sendo um conjunto qualquer, um espaço aqui que eu vou definir dessa forma, né? Então, eu vou ter uma função, né, que vai transformar esse valor t, vai tornar esse valor t, por meio da aplicação f de t, no vetor, né? No vetor. Vou colocar aqui indicando que o vetor por uma setinha. Então, f de t produz um vetor. E, obviamente, que esse resultado aqui, ó, ele pertence ao espaço em que eu estou trabalhando. Nesse caso, ao Rn. Né? Se eu estivesse trabalhando com o espaço de duas dimensões, eu ia produzir, então, um vetor de duas coordenadas, do tipo x, y, e aqui o resultado, né, para esse vetor de duas coordenadas, ele pertenceria, então, ao espaço R2, né, ao R2. Da mesma forma, R3, R4, R5, enfim. Ok? Então, é basicamente isso que acontece. Ok? A função vai tomar um valor de t. Esse t pertence ao conjunto dos números reais e, por meio dessa aplicação, ele produz na função um vetor. E esse vetor pertence ao espaço vetorial em que eu estou trabalhando. Então, é basicamente isso que uma função vetorial faz. Ok? Tudo certinho. Uma informação a mais. Não, peraí. Aqui. Uma informação a mais. Essas coordenadas do vetor, e aí que eu vou colocar como definição para vocês anotarem depois, se a caneta ajudar, se não ficar muito lento. Ups, não tá legal. Mas anotem aí essa observação que eu vou fazer para vocês. Então, as coordenadas... esqueci do nome. Para escrever não é legal. Então, as coordenadas desse vetor, quais são as coordenadas do vetor? Então, anotem as coordenadas do vetor, é o que eu queria colocar. Anotem. As coordenadas do vetor, elas são funções vetoriais. E essas funções são denominadas funções componentes. Quais são as coordenadas do vetor? Então, eu vou ter um vetor do tipo x1. Aqui para... não tem esse parênteses aqui. O vetor, tá? O vetor é do tipo que legal. Já. O vetor é do tipo x1 de t, x2 de t
x3 de t, e aí, pontinho, pontinho, xn de t, né? Esse é o meu vetor, uma vírgula, ok? Então, as coordenadas desse vetor, é a informação que eu queria colocar para vocês, as coordenadas desse vetor, estou falando disso aqui, ó. Cada númerozinho desse entre as vírgulas, as coordenadas do vetor, elas são funções, e essas funções, elas recebem o nome específico, função componente. Então, elas são funções, entendam aí, funções componentes. Cada uma delas é uma função, então, que compõe a função vetorial f de t, ok? Então, eu tenho uma função vetorial formada por um conjunto de funções, e essas funções são chamadas de funções componentes. Então, eu tenho uma função dentro de uma eu tenho funções dentro de uma função. A função principal é chamada função vetorial. As funções que compõem a função vetorial são chamadas de funções componentes. Vamos ver o exemplo, né? E aí o nosso primeiro exemplo disso. Seja uma função aqui, a função f de t, igual a um exemplo qualquer aqui, se a caneta ajudar. Isso não vai dar certo. Deixa eu só ver aqui uma coisinha. Bom, vamos ver se melhora. Então, a minha função é cosseno t. Não melhorou muito não, mas vamos lá, vamos só terminar isso. Acho que só tem mais um outro exemplo e a gente fala de função componente, e aí depois vocês continuam com a aula seguinte. Na aula próxima eu vejo como é que fica melhor aqui. Seno t. Esse t não pertence ao seno. Então a função é e mais x. Então eu tenho minha função f de t, né, um exemplo aqui, cosseno t, seno t. Ok? Agora certinho. O que acontece aqui? Então eu tenho uma função, né, uma função vetorial. Como é que eu sei que é uma função vetorial, professor? Porque ela está na forma de coordenada, né? O que acontece aqui? Eu tenho a função, e essa função,
né? Se vocês perceberem, a função f de t ela é formada por duas funções, pela função cosseno de t e pela função seno de t, né? Como eu explicava para vocês, função vetorial é composta por funções componentes. Essa primeira função aqui a gente pode, né? E aí, uma coisa que vocês sempre têm que ter em mente, sempre tem que trabalhar, sempre tem que associar a função que você está trabalhando com o espaço vetorial em que essa função vai chegar. Aonde é que ela vai projetar a imagem dela? Como assim, professor? Você tem que associar a função com o espaço vetorial em que ela vai chegar. Ora, a função vetorial é uma aplicação do conjunto dos reais a um espaço n-dimensional, né? Isso é a definição. Então, ela sai dos reais e faz uma aplicação por meio das leis de associação definidas. Aqui, por exemplo, a lei de associação que eu defini é cosseno t, seno t, para essa função. E ela vai produzir, né, por meio dessa associação dos reais, uma coordenada. Essa coordenada pertence a um espaço vetorial específico, um espaço dimensional específico. Nesse caso, a gente está tratando de uma função que vai apresentar vetores de duas coordenadas. Se ele tem duas coordenadas, eu estou trabalhando com o quê? Com coordenadas do tipo x de t e y de t. Né? Então, eu estou trabalhando com coordenadas do tipo x e y. Aqui, qual que é esse espaço que trabalha com coordenadas do tipo x e y? É o R2. Então, sempre tenham em mente isso, associar a função com o espaço dimensional ao qual ela vai produzir as coordenadas vetoriais. Então, como a função ela sai então dos reais e chega ao R2. Né? Essa é a nossa primeira informação. E tenham isso em mente. A função sai do conjunto dos reais e chega ao R2. Como assim, professor, ela vai sair dos reais? Eu vou tomar um valor de t qualquer pertencente ao conjunto dos números reais. Por meio desse valor t, quando eu substituir na função cosseno de t e na função seno de t, eu vou produzir dois valores distintos. Esses dois valores distintos são as coordenadas do meu vetor do tipo x, y. Ok? Então, falando das funções componentes, a função vetorial é composta de duas funções, as funções componente cosseno de t, seno de t. Né? E quando eu tenho duas funções componentes, eu consigo fazer a associação com x e com y. Né? Quando eu tenho 3, eu consigo fazer a associação com x, y e z, por exemplo. Então, vamos chamar essas funções componentes, né? São duas, x de t igual a cosseno t e o y de t, o nosso seno de t. Ok? Então são essas as informações. Esse momento aqui a gente não está resolvendo a função, não tá, a gente está definindo função vetorial. Função vetorial é uma aplicação que sai do conjunto dos reais e chega no espaço n-dimensional. Né? Depende da quantidade de coordenadas que o meu vetor vai apresentar. Se o meu vetor apresenta 3 coordenadas, eu estou trabalhando com R3. Se o meu vetor apresenta 4 coordenadas, eu estou trabalhando com R4. Se o meu vetor apresenta 5, 6, 7, 8 coordenadas, eu estou trabalhando com o R5, R6, R7, R8. Enfim. Cada função vetorial é composta por funções
que definem esses valores de coordenadas, que vão definir esses valores de coordenada. Cada função vetorial é composta por funções que vão definir quais são esses valores de coordenada. Essa função, esse tipo de função recebe um nome específico, função componente. Quem são as minhas funções componentes para esse exemplo aqui de função vetorial f de t igual a cosseno t seno t? As funções componentes, cosseno de t, seno de t. Aqui eu associei com x de t e y de t. Observa que o parâmetro aqui que eu estou usando, ó, é o t. Seno t, cosseno t, ok? Eu não estou usando o x como valor de substituição dessa função. Eu usei aqui, ó, para definir coordenadas do tipo x, y apenas. É apenas notação, senhores, isso aqui. O parâmetro importante aqui, ó, o valor que eu vou escolher para substituir na função é o meu tzinho aqui, ok? Esse t pertence ao conjunto dos números reais. Por meio dessa aplicação, né, o valor de t que eu substituir nessa função, ele vai produzir um par ordenado, uma coordenada, um vetor, né, com duas coordenadas. E um vetor com duas coordenadas pertence ao R2. Ok? Então, essa é a informação do nosso primeiro. Esse aqui é o exemplo. Esse é o primeiro exemplo, né? Vou colocar aqui em cima, só para vocês acompanharem lá na sequência. Exemplo 1. Deixa eu ver aqui quantos minutos eu tenho. 32. Então, só tem, pelas minhas contas aqui, eu só tenho mais um exemplo, que é o exemplo 2, né? Desse exemplo eu acho que ficou pela metade, mas então eu vou começar do comecinho. E o exemplo 3 vocês continuam da aula que já está gravada lá e já está postada, ok? Então vamos lá, vamos falar do exemplo 3, do exemplo 2, desculpa. Então aqui no nosso exemplo 2, vamos tratar de função componente ainda, né? Só para a gente eliminar as dúvidas todas que ficarem porventura aí. Então eu tenho uma função componente do tipo, qual foi o exemplo que eu tomei ali? T ao quadrado e 2t ao cubo. Isso aqui é um t, tá, gente? Então minha função é do tipo t ao quadrado, 2t ao cubo. Ok? O que acontece aqui? Eu tenho uma função vetorial que vai produzir vetores com 3 coordenadas. Ora, qualquer função vetorial que produz vetores com 3 coordenadas é uma aplicação que sai dos reais e chega aonde? Resposta na ponta da língua aí, chega ao R3, senhores. Né? Então, uma coordenada, 2 coordenadas, 3 coordenadas. Ó. Isso aqui é uma coordenada do meu vetor, aqui eu tenho outra coordenada do meu vetor, e aqui eu tenho outra coordenada do meu vetor. Eu estou trabalhando com 3 coordenadas, um vetor com 3 coordenadas. Cada coordenada dessa é também uma função, e essa função recebe um nome específico. Né? Aqui eu posso fazer aquela associação, né, com x de t, y de t, né, só para ficar, e z de t. Ok? Então, essas funções recebem o nome de função componente. Quem é minha x de t? X de t é igual a t. Quem é y de t?
y de t igual a t ao quadrado. Quem que é a z de t? Z de t é 2t ao cubo. Certinho? Então, definido isso, definida essa parte, no exemplo seguinte, vocês vão tratar... eu continuo falando de função componente ainda, né, só para dar um exemplo com quatro coordenadas, mas o essencial é isso, é entender que uma função vetorial é uma aplicação que vai sair do conjunto dos reais por meio da função, por meio das funções, né, das funções componentes, elas vão produzir valores, né, de coordenadas de acordo com a dimensão do espaço que você está trabalhando. Se você está trabalhando com espaço R3, né, com 3 dimensões, com espaço de 3 dimensões, obviamente que o teu vetor vai ter 3 coordenadas. Ok? Se tu estiver trabalhando com espaço R2, né, 2 dimensões apenas, o teu vetor vai ter apenas duas coordenadas. Cada vetor desse, cada coordenada dessa é dada por uma função. Essa função recebe o nome específico de função componente. Ok, senhores? Simples assim. Então, sigam a partir desse ponto para a aula em que a gente parou. Ok?